Então aqui nesse exemplo a gente estou mostrando para vocês aí o software que eu uso, que é o PCARS Profiler, que serve para Project Cars 1 e 2, e que é um software de telemetria à semelhança dos programas que os pilotos usam na Fórmula 1, na vida real, e que me ajuda a melhorar minha performance na simulação de corrida. Então vou mostrar para vocês primeiro aí as funções básicas do programa. Você tem uma tela de menu com vários componentes, que eu minimizo porque atrapalha um pouco. Aqui você tem as voltas que foram gravadas naquela sessão, naquele dia, de várias pistas, não importa. E eu estou usando aqui como exemplo 2 voltas que eu fiz no time trial na pista de Monza. Volta 1, ó, e volta 2. Vou tirar isso aqui da frente, que é para aumentar aqui a... Então aqui o que a gente tem? A gente tem os gráficos que mostram os detalhes da telemetria durante a tua volta. Nesse outro painel aqui a gente tem a comparação e os dados sobre o que está acontecendo durante a tua volta. E aqui a gente tem um mapa da pista para poder se localizar naquele determinado ponto. Eu posso correr aqui, ó, e ele vai mostrando aqui. Bom, aqui a gente tem a velocidade, a rotação do motor, a marcha e principalmente acelerador e freio. E aqui o delta, a variação entre a minha volta mais rápida, que é essa linha aqui, e a outra volta, a segunda volta, que foi mais devagar. Quando a linha passa para cima, eu estou mais rápido do que na volta de base. Quando ela está embaixo, é porque a volta de base está mais rápida, ou seja, estou perdendo tempo. Como que a gente... O que é... Deixa eu fechar... Bom, vou fechar isso aqui. Isso, assim o mapa fica grande. O que é importante ressaltar? Vamos dar um zoom aqui. Ó, algumas coisas na sua técnica de pilotagem vão fazer você ser mais rápido e vão fazer você ganhar tempo e conseguir melhorar seus tempos. Algumas coisas importantes e que, assim, os pilotos profissionais fazem e que muitas vezes o pessoal que faz a simulação, que não se atém a esses detalhes. Primeiro, independente do carro que você estiver pilotando, seja ele um carro que nem esse aqui, de Fórmula 1, com 800 cavalos na roda traseira, e que eu faço questão de pilotar sem ajuda nenhuma, porque as ajudas de pilotagem não te fazem mais rápido, elas te fazem mais lento, elas te atrapalham. Ou seja, um carro de rua de baixa potência, a suavidade no acelerador e no freio fazem toda a diferença. Não importa se o carro não vai sair de traseira por causa da aceleração muito brusca. Se você pisar no acelerador gradualmente, você vai ser mais rápido do que se você der uma patada no acelerador com tudo. Do mesmo jeito, se você soltar o pé do freio de uma forma progressiva, você vai ser mais rápido do que se você soltar o pé do freio com tudo. Então, vamos explicar. Eu estou aqui então, ó, a 351 por hora no fim da reta principal de Monza, chegando aí no ponto de freada para a primeira chicane. Então aqui vamos ver a telemetria, ó. Eu estou a 100% de aceleração, 0% de frenagem, tá? Cheguei
para fazer a primeira chicane. Pum, tirei o pé do acelerador rápido, pisei no freio com tudo. Beleza, é uma freada muito forte, tem que pisar com tudo. Conforme a velocidade vai diminuindo e as marchas vão diminuindo, eu vou perdendo o grip provocado pelo downforce. Então aí eu vou tendo que fazer o quê? Tirando o pé do freio progressivamente. E o detalhe que é muito importante de entender, é que na realidade você só tira o pé do freio completamente quando você já está virando o carro na curva. Por que eu estou mantendo aqui, 20% de frenagem e já estou virando o volante, já estou fazendo a curva. E chama trail braking. E é uma técnica de pilotagem avançada que todo piloto profissional usa. E na realidade, ela não é para frear o carro. Porque com 20%, 10% de pressão no pedal do freio, você não está freando mais o carro. Para que serve essa coisa de tirar aos poucos o pé do freio e começar a virar o carro na curva, fazer a tomada da curva, a entrada na curva, ainda mantendo um restinho de pressão no freio? É por causa de uma coisa chamada transferência de peso, que é o que faz toda a diferença na pilotagem. Como que é isso? Quando eu piso no freio, a frente do carro mergulha. O peso do carro se desloca, todo ele quase, para frente do carro. Aí, quando eu tiro o pé do freio com tudo, o peso repentinamente vai todo ele de volta para a traseira. E aí eu perco a aderência na dianteira. E aí o carro sai de frente, não consegue fazer a curva. Tem o famoso understeer. Se eu mantenho um pouquinho de pressão no freio na tomada da curva, eu mantenho a frente do carro mais baixa, com mais peso, portanto com mais aderência. Aí, próximo da tangente, do ápex da curva, você termina de tirar o pé do freio e principia, que aqui é um S, não é? E principia a aceleração. Que nem aqui, eu estou terminando a segunda perna do S e comecei a acelerar. E acelerar como? Gradualmente, suavemente. Por quê? Não só porque esse carro é muito bravo, é muito forte, se eu pisar com tudo eu vou rodar. Mas não é só por causa disso. Mesmo que seja um carro de baixa potência. Porque se eu dou uma patada no acelerador, eu transfiro todo o peso do carro bruscamente para a traseira. E eu vou perder a aderência na dianteira. E aí o que vai acontecer? Ou eu não vou conseguir fazer a curva e vou sair de frente, ou então eu vou, se o carro, que nem esse carro, eu vou rodar, vou ter uma saída de traseira provocada pela potência do motor brusca, e eu não vou ser mais rápido. Então, no momento que você fez a tangente, está lá olhando para a saída da curva, conforme você vai voltando o volante para a posição, você vai aos poucos acelerando gradualmente. Mesmo que o carro seja de baixa potência, pisar com tudo no acelerador não é mais rápido, você não vai ter uma
aceleração melhor, mais rápida, do que se você for gradual no acelerador. Não importa o carro, sempre a suavidade é melhor. Aí aqui eu saí da curva, trocando marcha, e estamos indo aí em direção da próxima freada, segunda chicane de Monza. E aí novamente a mesma coisa. Eu tô aqui, eu tô aqui fazendo, já não tô mais em linha reta, né? Já estou fazendo a curva e mantenho pressão no freio. Por quê? Para manter a frente do carro baixa e com isso manter o grip na dianteira. Do mesmo jeito, na saída você acelera suavemente. O que mais assim o software de telemetria ajuda, né? Ele ajuda você a comparar os pontos de frenagem e o que aconteceu. Por exemplo, aqui, parabólica, a curva mais importante da pista de Monza. Por quê? Quando você avalia um circuito, você tem que analisar as curvas para saber quais são o grau de importância delas, tá? Como que isso funciona? A curva mais importante de Monza é a parabólica, a que pode fazer você ganhar mais tempo ou perder mais tempo. Por quê? Porque ela é uma curva que você vem em alta velocidade, faz uma curva de alta velocidade e continua numa reta em alta velocidade. Se eu perder tempo na parabólica, eu vou carregar essa perda de tempo pela reta toda até a freada. É impossível recuperar isso na reta. Então, a parabólica ela é muito mais importante a saída dela do que a entrada. Vale a pena, às vezes, você entrar nela um pouquinho mais devagar e priorizar ao máximo a saída dela. E isso faz você ganhar. Se você perder meio segundo na entrada, mas fizer a tangente perfeita e conseguir acelerar antes, você vai ganhar 1 segundo na saída. Então, só para dar um exemplo, na minha volta melhor, eu freiei antes na parabólica. Veja só. Em compensação, eu acelerei antes na parabólica. Olha só. E aí, olha a disparada que eu dou. Percebe? Eu perdi tempo por causa da freada, ó. Você vê que aqui a linha, ó, tá vendo? Só que depois, na reta, esse tempo que eu perdi compensou. Por quê? Porque é uma curva na qual o mais importante é a saída dela, para você ter a velocidade na reta. Qual a segunda curva mais importante de Monza? É esse complexo aqui, esse S triplo aqui. Como que funciona ele? Quando você tem um conjunto de curvas, você tem que priorizar, e depois é uma reta igual essa aqui, ó, grande, você tem que priorizar a saída dele. Então vale a pena frear um pouco mais na entrada para poder fazer as duas primeiras pernas razoavelmente bem e para poder tangenciar essa última de maneira perfeita e sair com a maior velocidade possível.
Então essa aqui é a segunda curva mais importante da pista. Depois disso, qual seria a terceira curva mais importante da pista? É a segunda de Lesme. Por quê? Porque é uma curva de média para alta velocidade que dá para uma reta de alta velocidade. Da mesma forma que na parabólica e nesse S eu tenho que priorizar a saída, aqui também. Vale a pena eu entrar mais fraco um pouquinho e sair muito forte. Porque essa diferença de velocidade na saída, eu vou carregar ela pela reta toda. O tempo que eu perco entrando um pouquinho mais fraco nela, eu ganho na reta que vem depois inteirinha. E depois dessas 3 curvas, qual que é a mais importante em Monza? Sem dúvida nenhuma, a primeira chicane. A primeira chicane, na minha opinião, talvez seja o momento mais difícil de você acertar perfeitamente na pista. Por quê? Porque nela, para você ter uma volta muito rápida em Monza, você tem que conseguir as duas coisas. Frear muito forte e conseguir sair muito forte. Por quê? Porque depois dela vem essa super curva aqui, que é uma reta, que é pé embaixo, DRS aberto. Então, eu tenho que conseguir, se for para escolher, tá? É melhor frear muito forte. Mas não ao ponto de comprometer a saída. Então, na minha opinião, é onde eu tenho a maior dificuldade. Por quê? Se for fazer uma média, né, de Monza, onde eu mais erro é nessa primeira chicane. Porque eu tento frear o máximo em cima da curva, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso estragar a saída dela, senão eu perco tempo em toda essa primeira grande curva aqui. Depois, então nós temos a número 1, parabólica. Número 2, esse S triplo. Número 3, a segunda de Lesme. Número 4, a primeira chicane. E depois a gente tem essa aqui, ó, que é a quinta curva mais importante. Nessa daqui, ao contrário da primeira chicane, a saída muito pouco importa. Por quê? Porque ela sai para uma reta curtinha que dá em outra curva. Se eu perder velocidade aqui na saída, é muito pouco. Não vai me dar um prejuízo. Mas se eu perder velocidade na freada, eu perco muito. Então aqui o que vale é frear o mais forte e o mais dentro dela possível. E por último, menos importante de todas as curvas, é essa primeira de Lesme. Por quê? Porque ela vem de uma reta curta, vai para uma reta curta que dá em outra curva. Perder um pouquinho de tempo aqui não faz grande diferença no tempo de volta. Eu geralmente entro nela com tudo e tento fazer ela o melhor que eu posso, mas não é muito importante, não faz muita diferença. Para você poder desenvolver essa técnica e ter essa performance, o programa de telemetria, por exemplo, esse aqui, te dá esse subsídio aí, te dá essa ajuda, tá bom? Eu espero que eu possa ter passado alguma informação relevante, que vocês tenham gostado. O programa é gratuito, tem no site do Project Cars aí o link para fazer o download. E me ajudou muito, e me ajuda até hoje muito, para aperfeiçoar minha técnica na simulação de corrida, tá bom? Gostou? Dá um like. Tem interesse em corrida virtual, em automobilismos, escreve no canal. Aquele abraço a todos. Alguma dúvida, sugestão, deixa nos comentários do vídeo, tá bom? Valeu, um abraço.